A minha reação ao receber o convite para dirigir Emberê foi uma grande surpresa, porque apesar de eu já saber da vontade do Elielson de contar essa história, de enveredar um pouco sobre essa relação de nós brasileiros do século XXI com as temáticas de luta, de guerrilha das tribos indígenas, como historiador que ele é, além de ator, eu já sabia que em algum momento eu ia fazer parte dessa história. Somos amigos fora dos palcos, temos uma história de mais de 10 anos juntos como professores, como artistas, mas para dirigir eu me senti lisonjeado, me senti desafiado. O que me inspirou a idealizar o projeto para Emberê muitas coisas, né? Eu acho que começa a história do Emberê, eu sou professor de história, de formação, e olhando os livros de história, logo de cara a gente já percebe que há um gap, um espaço. A história dos tamoios nos livros de história, ela ganha a metade de uma página, para você ter uma ideia, né? E como assim? A história de uma guerra em que os líderes dessa batalha eram as populações indígenas que estavam lutando aqui pelo território, né? E que reverbera na história que a gente vive hoje, né? Então, acho que foi isso que me inspirou de cara a pensar num projeto, a idealizar um projeto como esse. Quando a ideia surgiu, a gente só tinha o livro. A gente achou assim, então tá bom, vamos ensaiar uns 2, 3 meses e aguardar esse texto do Ademir. Em menos de um mês o texto estava pronto, e quando o Eli e o Pedro leram um texto, eles falaram, o Ademir perguntou, e aí, o que eu tiro, o que eu coloco, o que eu troco? E a gente falou assim, não tira nenhuma vírgula, a gente vai já fazer o texto. Dirigir o espetáculo Emberê é tentar manter as tradições dos povos indígenas, dos povos originários do Brasil, sem cair naquelas ciladas, aquelas armadilhas de repetir ou replicar coisas que estão no nosso imaginário, porque não fazemos parte dessa cultura tradicional todos os dias. Essa coisa de formar equipe, de trabalhar, de ver a coisa construindo, projetar, e não só projetar, ver a coisa se concretizando, e sendo, sobretudo na arte, é o que eu faço desde que eu comecei a querer fazer arte. É um espetáculo que ele está muito no corpo, ele está muito nas brincadeiras com a fala, ele está muito num tom diferente da voz, ele está muito num pé no chão, numa dança que não é bem dançada, numa fala que é meio cantada, é meio grunhida, a Emberê é mesmo bicho de vez em quando. Então acho que é um espetáculo muito corporal. Eu, como ator, para fazer a Emberê, olha, é um desafio imenso. Primeiro porque eu, desde que me formei na escola de teatro, né, fui fazer outras coisas, e eu tenho dividido, né, a minha presença no palco tem sido mais no sentido de dirigir. Eu tenho dirigido mais do que atuado. Pouquíssimas vezes vi Elielson em cena. Eu já o conheci diretor, já o conheci coordenando trabalhos de teatro, dirigindo peças de teatro, trabalhando com o ensino de teatro com os nossos alunos. Então sempre o vi do lado de fora da cena, olhá-lo do lado de dentro, mexendo com o corpo dele, mexendo com a palavra dele, mexendo com todas as dificuldades que ele tem e as habilidades que ele tem. Isso foi uma grande surpresa, tem sido um grande desafio. E fazer o Emberê no teatro como ator, e além disso, como um monólogo, né, um texto que eu teria que fazer sozinho em cena, eu relutei bastante, né? Foi difícil para eu encarar e achar que eu estava preparado para fazer isso. O desafio é, ao mesmo tempo, o que me move como artista, né? Eu tenho essas duas profissões, que é a de administração e atriz, e gosto de exercer. E nesse momento, para mim, está sendo assim, super bacana conseguir ajudar o Eli a construir um projeto dele, um sonho dele. Porque é como se eu estivesse realizando um sonho meu. Eu saio daqui cansado, né? Porque meu corpo não é mais um corpo de 20 anos, eu já estou com quase 40, né? E fazer um espetáculo que foi uma escolha nossa, fazer um espetáculo com muito corpo, com muito trabalho de corpo, que fizesse sentido pra gente, né? Que fosse bastante plástico. Tanto o teatro quanto a dança, o balé, dirigir esses dois segmentos, tem pontos de aproximação e pontos de afastamento. Nos pontos que se aproximam, acho que ambas as linguagens são das artes cênicas,
as artes da cena, as artes do palco, são duas linguagens que conversam muito. As minhas raízes estão no espetáculo. Eu acho que eu estou fazendo, com esse espetáculo, eu estou tendo a oportunidade de revisitar os espaços da minha memória mesmo, de lembrar das coisas que eu já vivi, das experiências de casa, da minha casa, dos meus antepassados, que eu tenho antepassados indígenas. Meu avô, um avô um pouco distante, era um pajé. Eu acho que eu estou tendo a oportunidade de revisitar essas memórias e fazer o Emberê no teatro é um presente. E com certeza é uma volta para as minhas origens. E para resgatar uma história, resgatar essa corporeidade de um personagem histórico que é pouquíssimo conhecido, se não totalmente desconhecido da maioria dos brasileiros, mesmo que essa história seja de muita importância, trazer esse personagem de volta à vida, de volta ao teatro, para fazê-lo contar uma verdadeira história sobre a Confederação dos Tamoios, sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, com todos os seus heróis e seus algozes, não vejo uma outra forma que não fazendo um casamento entre a dança e o teatro. No início de tudo, quando a gente ainda era estudante de arte cênica, a gente já se produzia da nossa maneira. Criamos um festival para que todo mundo pudesse participar e mostrar os seus talentos, porque a gente achava que não tinha como só estudar e não se mostrar, né? Não aparecer. Levantar um espetáculo bonito, um espetáculo que seja crítico, mais para os dias de hoje, levantar um espetáculo que tenha todas as suas belezas ressaltadas. A gente está contando uma história do século XVI e a gente está vivendo no século XXI. A gente está quase chegando na metade do século XXI e as problemáticas da população, das populações originárias são as mesmas. O mais importante, o que eu levo comigo e que eu acho que é uma sorte e é uma dádiva divina, né? Um prazer e um presente que eu tenho é que eu, nos projetos que eu atuo, que eu faço e que eu estou junto com os meus parceiros, a gente recebe mais sim da vida do que não. Então, muitos já desistiram, né, que começaram com a gente, outros pararam mesmo, e outros param e voltam, mas a gente acha que o que faz a gente continuar são os sims da vida, e esquecer e passar por cima do não. Então eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso, não tenho dúvidas, né, pela dedicação de cada um de nós e todos que estão chegando. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é de origem tupi-guarani, que é Aupaba. Significa terra de origem, né? E eu acho que com a Emberê eu faço esse retorno. E acho que quando tocar o terceiro sinal, que a luz, né, vai baixar, que aí vai levantar, não vai ter para ninguém. Aí, meu filho, segura emoção, segura os palcos aí da vida, do Brasil, do Rio, que a Emberê vai tomar conta disso aí por muito tempo. A Emberê significa voltar ao passado e contar uma história que é nossa, que nos presentifica, né? Que nos traz de volta para pensar a sociedade que a gente vive.